Olá, povo de Deus, bom dia, graça e paz, tudo bem? Chegamos ao final de janeiro. Você achou que não ia chegar, né? Chegou, janeiro está acabando, graças a Deus. Esse primeiro mês, esse mês longo, mais um mês também muito abençoado para nós, graças a Deus. Você conseguiu tirar uns dias de férias, descansou um pouco, continuou na mesma rotina. Seja como for, você certamente tem experimentado aí as bênçãos de Deus. Bom dia, Dona Cota, Jonathan Ribeiro, bom dia, Carlão, Ana Cláudia, bom dia, Thaisa, bom dia, Renata, bom dia, Gioconda, Jeane, bom dia, Eunice, bom dia, Joneia, Deus abençoe vocês. Janeirão acabando, né? Demorou, mas está chegando no fim. Bom dia, Mônica, Deus abençoe, bom dia, Eunice, bom dia, graças a Deus. Bom dia. Olha só, janeiro costuma ser assim mesmo, né? Mês longo, um mês esticado. Parece que o ano começa assim, mais pesado esse mês. Esticou bastante para muita gente aí. Talvez para uns passou rapidinho, depende muito da expectativa, da proporção que você tem aí nos próximos meses também. Bom dia, seu Moreira, dona Clarice. Nós que estamos muito animados com as atividades da igreja, com as programações da igreja, parece que o mês está arrastando, porque a gente quer logo que as coisas comecem, que cheguem logo as programações, as atividades da igreja, como as que tivemos nessa semana, que foram uma bênção. Semana tão boa, semana de oração, com muitas pessoas presentes ali conosco. Domingo de manhã e de noite também, 2 cultos muito abençoados, com um grande número de pessoas junto com a gente. Bom dia, Sandra, Jesus te abençoe. E isso tudo alegra muito o nosso coração. Sinal de que Deus está, mobilizando, movendo as nossas vidas em direção a Ele, em direção à sua vontade, que continue assim, não só em janeiro, mas só vai aumentando de mês em mês. E agora, final de semana agora, nós já temos outra programação especialíssima. Nós temos nossa abertura de aniversário dos trabalhos da igreja, dos trabalhos de aniversário da igreja, agora no dia 3. Você sabia que no dia 2, quinta-feira, a terceira igreja completa 65 anos de organização? 65 anos de existência mesmo, ali como igreja, naquele lugar. Que bênção, que história tão maravilhosa, né? Bom dia, Joyce, Deus te abençoe. E nós temos mesmo que celebrar, temos mesmo que comemorar. Bom dia, Wellington, Deus te abençoe. Temos que nos alegrar juntos ali com os irmãos. Por isso, como você está sabendo, mas nós estamos sempre reforçando, sexta-feira, às 19h30, começam oficialmente nossas celebrações de aniversário e a abertura do nosso mini congresso trimestral. O mini congresso, de 3 em 3 meses, ele acontece para reforçar pontos ligados ao nosso tema anual, que esse ano é Poderosa Salvação. Nós estamos meditando na salvação de Deus. Estamos fazendo uma caminhada. O Evangelho, depois falamos sobre discipulado e agora sobre a salvação de Deus. Porque a salvação é a marca dos crentes, a marca dos santos dele. Porque na salvação nós temos que ter alegria. O povo de Deus é um povo alegre. Esse primeiro trimestre vamos meditar sobre a alegria da salvação. Estávamos mortos, mas agora estamos em Cristo, vivos. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Quando o filho pródigo chegou em casa, o pai falou, nós temos que festejar, porque esse menino estava perdido e agora ele está salvo. Então, um cristão salvo é alegre, ele celebra, ele vai para a igreja com alegria, ele lê sua Bíblia com prazer, ele vive a vida de Deus com celebração. Esse é o tema do nosso primeiro trimestre. Depois vamos falar sobre a urgência da salvação. Porque o outro lado da moeda é a condenação eterna. E muitas pessoas estão indo para esse lugar. Nós precisamos urgentemente nos empenhar no anúncio, na proclamação, no cuidado pessoal com essa salvação. O apóstolo Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então nós precisamos colocar isso em prática, com urgência nas nossas vidas. Bom dia, Neidinha, Deus te abençoe. E finalmente nós vamos meditar sobre a segurança da salvação. Essa
paz e tranquilidade que a salvação pode e deve nos dar por causa daquilo que Cristo já fez. Então esse é o tema ao longo do ano, sobre poderosa salvação, e nesse primeiro trimestre, falando sobre a alegria da salvação, teremos nosso mini congresso com a presença, sexta-feira, do reverendo Roberto Brasileiro. Para quem não conhece, o reverendo Roberto Brasileiro é o presidente da nossa denominação, nacionalmente eleito agora no último Supremo Concílio, e trará para nós uma palavra na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite também, o nosso louvor será conduzido pelo louvor da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Está nos abençoando aqui essa turma, trazendo o louvor, nos conduzindo no louvor e na adoração. No sábado, teremos a presença do pastor Mateus, da Igreja Presbiteriana do União, e o louvor do seminarista Gilmar, com a equipe de louvor lá da igreja também dele. O Gilmar é que dá aula aqui na nossa igreja de música para os nossos alunos. E no domingo, a presença do pastor Eduardo Santos, da primeira igreja, e louvor da terceira mesmo. Vai ser um tempo muito bom, meus irmãos, tempo para a gente estar juntos, celebrando aniversário, comemorando as bênçãos de Deus e também convidando alguém para estar conosco. Lembre-se de orar por isso, nós vamos orar por esses motivos aí. Bom dia, Leninha, Jesus te abençoe. Bom dia, Roberta, Jesus abençoe sua vida. Então, olha, janeiro está acabando, já com muitas bênçãos acumuladas, foi só o primeiro mês. Tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para acontecer. Nós cremos no mover de Deus. Vai começar agora curso de noivos, esse próximo mês agora. Nós vamos ter classe de novos membros agora no primeiro semestre. Nós fazíamos só no segundo, vamos ter no primeiro agora também, classe de novos membros. Vai começar nossos estudos em João em inglês dia 8. Bom dia, quem entrou aqui? Eliane. Bom dia, Eliane. Consegui ler o nome ali não. Vai começar o nosso curso de inglês de novo, nosso curso no Evangelho de João em inglês nas quartas-feiras. Vamos ter cursos de pregação, cursos de devocional. Tudo isso está sendo preparado aí para acontecer na nossa igreja nos próximos meses. Evangelismos, trabalhos missionários, muita coisa boa. Bom dia, Suênia. Deus abençoe sua vida. Então vá se preparando, vai se organizando para você se envolver mais e nós podermos alcançar mais pessoas através do trabalho do Senhor, através da nossa igreja. Queria que nós orássemos por isso. Vamos agradecer por janeiro? Vamos agradecer pelas coisas que Deus já nos concedeu em janeiro e pelas outras bênçãos que virão. É só o primeiro mês. Eu quero acreditar e orar por um ano de 2023 muito melhor que o 2022, com bênçãos espirituais para a sua vida, com experiências de Deus para você. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Vamos orar agradecendo então pelo mês que acabou e pedindo aí pelos outros meses que virão. Feche seus olhos. Acabou não, né? O mês ainda não acabou. Hoje é 31, então hoje você pode ainda receber uma bênção do mês de janeiro ainda. Você está com as mãos estendidas aí, você pode receber ainda, né? Podemos, né? Deus pode mandar uma bênção para nós ainda do mês de janeiro, que a gente nem estava esperando mais, mas Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar. Senhor e Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos dando a graça de finalizarmos o primeiro mês desse ano. Estamos no último dia e foi um mês muito bom, Deus, para a nossa vida, para a vida da igreja, com muitas programações, muitas atividades, com muitas experiências com o Senhor, ó Pai. Obrigado pelos dias que nós nos encontramos, pelas palavras que ouvimos, pelos louvores que cantamos, pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por aqueles que puderam sair um pouco da rotina, viajar, passear, a Deus, ir em alguns lugares, ver a família, ir e voltar em segurança, por aqueles que ainda estão, Deus, um pouco mais distantes e por aqueles que já estão retornando para a sua rotina, para as suas atividades normais, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Para aqueles que estão desanimados, cansados, ó Deus, olhando para esse mês, para esse ano já com algum certo desânimo, nós pedimos o renovo do Senhor, o reânimo do Senhor, ó Deus, na vida desse povo, da vida da Tua igreja, dos nossos familiares, para que possamos começar, ó Deus,
o ano no ânimo do Senhor, na expectativa, Deus, de que no Senhor tudo é mais encorajador, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Colocamos diante do Senhor agora, Deus, as nossas programações que já temos para os próximos trimestres, Deus, pelo tema do ano, pelas nossas celebrações de 65 anos de aniversário, pelas pessoas que estarão conosco, ó Deus, pregando, trazendo a palavra, nos ensinando, ó Deus, sobre a palavra do Senhor. Que seja um tempo, ó Deus, de profundo crescimento espiritual, de muito aprendizado, Deus, de renovo, de ânimo mesmo, Deus, renovado da Tua presença, e que o Senhor possa, Deus, nos aproximar mais de Ti. Também abençoe o tempo que teremos junto agora, compartilhando nossos motivos de oração, orando, Deus, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a orar. É o que nós pedimos, te louvando e agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu cumprimentar aqui meus irmãos que chegaram. A Carol, já cumprimentei. Dona Débora, bom dia. Camila, bom dia. Jesus te abençoe. Ju, bom dia. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Dona Débora, bom dia. Neuza, muito bom. Olha, nós terminamos, logo quando voltamos das férias, terminamos o livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento, orando por cada motivo, né, que o livro vai ali nos dando. E agora estamos em Tito, que é o outro livro do Novo Testamento. Nós vamos ficar alternando, né? No Antigo, no Novo, no Antigo, no Novo. E estamos indo nos livros menorzinhos primeiro, né? Depois começam os livros grandões. E nós vamos orando com paciência, com calma, o que o texto vai falando, e também compartilhando os nossos pedidos de oração e de gratidão, como a Beth colocou ali. Olha, quero agradecer pela resposta de oração. A Beth me contou, toda feliz domingo, né? Nós oramos pela senhora Eli Maria e ela teve alta na sexta-feira. Glória a Deus! Que bênção, né? Resposta de oração. É bom compartilhar motivo de resposta de oração também, né? A gente coloca os pedidos, às vezes a bênção chega lá, a gente nem fica sabendo aqui. Então é muito bom você compartilhar conosco. Glória a Deus. Bênção demais. Depois manda um abraço para ela por nós, Beth, pela vida da Eli Maria, que recebeu alta. Louvado seja Deus. Vamos agradecer por isso. Abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo a Tito, que é a carta que nós estamos lendo. Nós lemos na semana passada do verso 1 ao 4 apenas, que era a saudação de Paulo, e vimos que Paulo tinha um problema lá na igreja, porque estavam ensinando alguns judaizantes ao povo se desviar da lei, né? Se desviar da palavra de Deus, aliás, se desviar do evangelho, voltando para a lei como um sistema de salvação por si só. E Paulo saúda os irmãos, lembrando a eles que o conhecimento de Deus traz piedade. Você só saber tudo da Bíblia, mas não se tornar uma pessoa mais piedosa, mais santa, esse conhecimento não é um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus produz a piedade, a busca pela santidade, a luta contra o pecado. Que a esperança da vida eterna motiva a nossa fé. Nós sabemos que temos a vida eterna, por isso obedecemos. E ela é marcada pela fiel pregação da palavra. E aqui nesse ponto é que Paulo faz uma ponte, né? A fiel pregação, da palavra é a marca de uma igreja genuinamente evangélica. Bom dia, Pierina, tudo bom? Deus te abençoe. E é uma marca também de uma liderança que está orientando o povo no caminho certo. Isso é muito sério, porque a liderança tem uma influência muito grande sobre a vida da igreja, no sentido de ser exemplo, no sentido de trazer os ensinos, a direção. E se ela estiver fundamentada num falso evangelho, toda a comunidade também pode estar inserida no mesmo falso evangelho. E isso trazer grandes prejuízos. E aí Paulo entra nessa segunda parte do capítulo 1, que nós vamos ler aqui. Bom dia, André. Deus te abençoe. E essa primeira parte agora já é um pouco mais longa, a segunda parte é um pouco mais longa que a primeira. Nós lemos do verso 1 ao 4, agora leremos do verso 5 ao 16. E vamos ver aqui alguns motivos de oração.
São 4. Se eles ficarem aqui muito longo, eu olho aqui no meu reloginho, deixa eu ver, e aí a gente continua terça-feira que vem, sem problema, tá bom? Mas acompanha a leitura que eu vou fazer de Tito, capítulo 1, de 5 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Bom dia, Miraildes, Deus te abençoe. Estamos em Tito, capítulo 1, do 5 a 16, agora o verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e desaprovados para qualquer boa obra. Só até aqui. É um texto muito forte do apóstolo Paulo, que ele usa palavras muito diretas. E ele faz isso porque ele está tratando de coisa muito séria. Ele falou nos versos primeiros como as coisas deveriam ser. E ele começa o verso 5 dizendo: foi por essa causa que eu te deixei em Creta, porque as coisas não estão assim, porque a igreja está se desviando por causa do falso ensino. E ele traz aqui orientações para Tito, para como resolver esse problema do falso ensino na igreja. Por onde Paulo começa? Paulo começa pela liderança. Paulo fala: foi por isso que eu te deixei em Creta, para você treinar, capacitar e eleger uma liderança sólida, forte. Bom dia, Arlete, Jesus te abençoe. Péricles, bom dia, Deus abençoe sua vida. Para você preparar e treinar líderes que vão ser uma voz na igreja. Líderes que vão ser uma voz na igreja. Nem sempre esses líderes ocupam um cargo de púlpito ou de nome, mas que tem voz e influenciam a igreja com a sua voz, com o seu exemplo, com o seu ensino. Mas especialmente aqui Paulo está falando da liderança oficial da igreja, presbíteros e bispos, porque esses judaizantes que estavam chegando lá para ensinar, eles vinham também com seus títulos, com seus nomes, né, na comunidade judaica. Mas eram esses que eram responsáveis pelo ensino. Faladim, bom dia, meu amigo, Deus te abençoe, tudo bom? Presbíteros e bispos são a mesma coisa. O pastor é um presbítero e o presbítero é um pastor. Por causa da nossa realidade agora moderna, nós subdividimos as funções mais específicas desses presbíteros em duas categorias. Nós temos os presbíteros regentes, que são mais responsáveis pela administração da igreja. E eles são eleitos, né, na igreja de 5 em 5 anos e formam o conselho da igreja.
E o pastor é um presbítero docente, porque ele se separou por um tempo, preparando-se para o ensino, e ele continua estudando até o fim da vida dele, né? Porque esse que é o ministério pastoral. O Aipati, bom dia. Mas tanto o presbítero docente é responsável pela regência, quanto o regente também é responsável pelo ensino em certo grau. E esses presbíteros e pastores é que são chamados por Deus para poder ser uma voz operante, atuante na igreja, refletindo a voz de Deus para a direção do seu povo através da sua palavra. Então toda essa segunda parte do primeiro capítulo, Paulo dedica para falar dessa liderança. E é importante nós falarmos sobre isso e orarmos sobre isso. Eu sou pastor e eu preciso constantemente das orações dos irmãos, das orações da minha família, daqueles que intercedem por mim. Bom dia, Pati. Os presbíteros da mesma forma, os diáconos da mesma forma, professores de escola bíblica dominical, tantas outras lideranças na igreja, missionários, precisam mesmo de oração para que tenham essa voz. Eu vou falar aqui algumas dessas vozes que esse líder representa. A primeira voz é a voz do testemunho. Essa é a primeira voz que nós devemos orar para que haja na vida das nossas lideranças, tanto locais como nacionais. Vem aí, dia 3, o pastor reverendo Roberto Brasileiro, que é presidente da nossa denominação. Vamos orar para que ele tenha essa voz do testemunho. Ele diz, olha, por essa causa deixei você em Creta, para que em cada cidade construísse presbíteros, conforme prescrevia você. Como ele prescreveu? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem de insubordinação, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Uau! Essa lista é bem grande, não é? E essa lista é bem específica. E aí surge uma questão, pastor, mas a primeira delas tem que ter tudo isso aqui para ser pastor e para ser presbítero? Se não tiver isso aqui, não pode ser, não será um presbítero? Bom, esse é um lado da moeda que a gente precisa começar a pensar, né? Evidentemente, nós não temos nenhum presbítero e nenhum pastor perfeitos, a ponto de acumularem todas essas características em nível máximo, né, em total plenitude. Evidentemente que não. Creio que nós podemos buscar sim sermos irrepreensíveis, ou não temos motivos para não sermos repreendidos severamente, publicamente, como numa disciplina ou admoestação formal feita pela igreja. Mas em certo grau todos nós somos repreensíveis, né? Em algum nível a gente poderá ser repreensível. Mas ao mesmo tempo, Paulo não colocaria esses atributos aqui se eles não fossem alcançáveis. Ele não colocaria para nós uma meta inatingível. O presbítero, o bispo, ele deve buscar essas coisas. Ele deve buscar ser irrepreensível, zelar pelo seu nome, pela sua moral, evitar a aparência do mal. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nem todas não nos convêm. E Paulo fala que por ele ser encarregado das coisas de Deus, isso torna um peso maior sobre ele ainda. Isso torna uma responsabilidade maior ainda, de ser irrepreensível. Eu sei que eu posso fazer muitas coisas. Eu tenho liberdade para postar muitas coisas no meu Instagram, nos meus stories do celular, mas eu não faço porque eu sei que pesa sobre mim a responsabilidade de lidar com as coisas de Deus, representando a Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu posto, que eu falo e que eu coloco nas minhas redes sociais, ou que eu faço. Eu tenho liberdade para poder ter algumas ações que todo mundo também tem, mas que às vezes é melhor evitá-las. Bom dia, Simone, Jesus te abençoe, bem-vinda conosco aqui. Isso é para todos nós, mas para lideranças tem um peso maior, porque quem mais é dado também mais é cobrado. Não vou falar aqui de todos os itens, porque são muitos, mas
de uma só mulher, havia muita poligamia naqueles dias, isso desqualificava o homem para o seu exercício do presbiterato, devassidão, ser insubordinado, né? Rebelde, não obedecer às autoridades. Como uma pessoa dessa poderia liderar, né? O bispo deve ser encarregado das coisas de Deus, não arrogante, porque acaba que às vezes, né, ficando no poder, tendo um certo status, tendo uma certa autoridade, pode gerar arrogância e o Senhor Jesus fala, aprender de mim porque eu sou manso e humilde de coração. A liderança cristã ela é humilde, a liderança cristã ela não se ensoberbece, ela não busca a glória para si. Ele fala, não apegado ao vinho, não violento, que não se irrite facilmente. Então são detalhes, às vezes a gente se irrita muito facilmente. Às vezes o vinho, que é uma bebida que Paulo até orienta que Timóteo tome de vez em quando, ele fala, mas não seja pegado ao vinho, né? Para você não se escravizar dele, ou não de nenhum vício, nem violento, nem ganancioso. Bom dia, Valquíria, Jesus te abençoe, bem-vinda conosco. Aí ele fala o outro lado, pelo contrário, hospitaleiro, casa aberta, né? Amigo do bem, sensato, sensatez, algo que falta tanto, né, a tantas lideranças, justo, piedoso é quem vive aos pés da palavra de Deus, né? Ele vai falar isso aqui, apegado à palavra fiel. Então, quanto mais você é apegado à palavra fiel, mais as características vão aflorar, de acordo com a doutrina, não de acordo com a nossa imaginação, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer aqueles que contradizem o seu ensino. É muita coisa. Nós precisamos orar por isso aqui. Orar pelos nossos presbíteros, orar pelos nossos diáconos, orar pelo pastor, missionários, obreiros da igreja, para que eles possam refletir essas qualidades aqui. Para que Deus possa fortalecer aquelas que estão mais fracas, destacar aquelas que são mais proeminentes na vida deles. E nós também devemos buscar essas marcas na nossa vida. Você não pode ficar pensando, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, então para mim tem uma colher de chá aqui, eu sou café com leite. Não é não. Nós devemos sim buscar essas características para a nossa vida, porque você é líder de você mesmo, em primeiro lugar, você lidera a sua vida também, e você é líder dos incrédulos. Você, para eles, é um representante de Deus. E essas características devem fazer parte das nossas vidas e da nossa igreja. Isso aqui, Paulo fala para Tito, que os líderes tendo essa marca, a igreja também tem essa marca, e é buscar essas marcas em sua vida. E é algo que nós devemos, de fato, interceder. Mas a segunda voz que Paulo denuncia, para a gente orar aqui, não vou ficar muito tempo nela também, é a voz da denúncia. E essa voz é difícil, meus irmãos, porque nós vivemos no mundo do politicamente correto e também que nós devemos pregar um certo respeito às pessoas que pensam diferente de nós, mas ele diz no versículo 10 que existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Havia falsos mestres entre eles. E por fazer isso, eles estavam desviando alguns cretenses da verdade. E aí Paulo, ele identifica esse mal. Bom dia, Vivi, Jesus te abençoe. E ele não fica assim, sabe, temeroso de falar, olha, meus irmãos, cuidado com alguns ensinos que tem por aí. Não, ele fala assim, olha, o pessoal da circuncisão, gente, essa turma judaizante aí que está chegando para vocês, eles estão ensinando coisas sem sentido. Eles falam, enganam os outros. Ele fala no verso 11, é preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O interesse deles é arrecadar dinheiro. Celisa, bom dia, Jesus te abençoe. Então, Paulo fala, não, nós não estamos de acordo com essa turma, não. Essa turma aí precisa se calar. Bom dia, Dona Vilma, Jesus te abençoe. Nós vamos fazer essa turma calar. E como que a gente faz uma pessoa calar? Como a gente faz uma pessoa que está dando um discurso, está ensinando, está alguma coisa errada, se calar? A gente para de ouvir. A gente sai, a gente vai embora. Se não tiver público, não tem ensino errado, não tem engano. Então, basicamente, o que Paulo está falando é o seguinte, não dê público para pessoas que falam mentiras. Não dê público para os enganadores da fé. Não dê público, não dê audiência para quem distorce o Evangelho de Cristo Jesus.
ele denuncia isso. João Calvino falava que o pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas, a outra para expulsar os lobos. Então, eu particularmente, eu evito o máximo fazer críticas nominais a outros líderes espirituais, especialmente evangélicos. Porque eu creio que quanto mais você conhecer a verdade, mais você vai identificar a mentira. Então eu foco mais na verdade para que você saiba o que é mentira. Só que isso não quer dizer que eu não possa nem deva falar nominalmente de líderes que estão enganando o povo de Deus. E vez por outra, eu os cito e os citarei nominalmente, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Em conversas particulares ou em públicas conversas, esses nomes devem ser citados mesmo, para que as pessoas saibam identificar o que é certo e o que é errado e fazer o seu próprio juízo. Identificar se a acusação, se a denúncia feita contra essas lideranças procedem ou não. Talvez você gosta muito de algum pregador, né? Talvez você gosta muito de algum youtuber aí, gospel, algum cara do Instagram, mulher do Instagram que fala algumas coisas cristãs, às vezes quando fala algumas coisas boas, mas que falam muitas coisas erradas também, que falam muitos enganos. Então tem que ter muito critério, muito cuidado. E se você tiver dúvida, por favor, procure o seu pastor, procure a sua liderança espiritual. Fala, pastor, olha, eu tenho escutado fulano, ciclano, beltrano. O que o senhor acha deles? Você acha que são pessoas boas para se ouvir? Eu vou falar com você com toda sinceridade. Olha, pode ouvir essa pessoa, ela é muito boa, ela é perfeita. Essa que você pode ouvir, mas tem algum cuidado, porque ela pensa assim, assim, assim. Esses pensamentos vão de encontro àquilo que nós ensinamos aqui. Ou essa pessoa não escute de forma nenhuma, ela está totalmente fora do Evangelho. E nós temos que tomar esse cuidado mesmo, né? Bom dia, Ana Lúcia. Jesus te abençoe. Porque isso nos influencia. E às vezes nós estamos bebendo daquela fonte ali e mal sabemos, tem morte na panela, como gritaram com o profeta Eliseu. E é preciso sarar, é preciso cuidar desses ensinos. E Paulo denuncia. Fala, não deem ouvidos a esses falsos ensinos. Não deem ouvidos a esse evangelho que só acaricia o seu coração, esse evangelho que só fala que você é uma bênção, esse evangelho que só fala que Deus é amor, Deus não é temor. Não dê ouvidos a esse evangelho que você vai ser sempre amado por Deus, não importa o que você faça, e que Deus não está preocupado com o seu lado externo, só com o seu lado interno, que você pode ter práticas totalmente diferentes da palavra de Deus, mas se você ama a Deus, você é aceito. Não é assim. Não é assim. Junto com o amor de Deus vem a mudança, vem a transformação, vem o quebrantamento, vem a piedade, vem esses princípios que foram colocados aqui para os presbíteros e bispos, que vale para todo cristão. Tem que ter mudança na nossa vida, não é isso? Então, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado, nós podemos fazer um dia aqui um bate-papo só sobre isso, tá? Mas hoje nós não teremos tempo. Então, a primeira voz é o testemunho, a segunda voz é a denúncia, a terceira voz é a repreensão, é a exortação. Bom dia, Jordânia. Eustáquio, bom dia. 2 Eustáquios aí, né? E bom dia, Jordana. Deus te abençoe. Aí no versículo 13 ele diz, versículo 12, foi um dos cretentes, um próprio profeta deles, que disse, os cretentes são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. E aí ele exorta o povo, faz uma denúncia aqui ao povo, né? Falando sobre os cretenses agora. Ele denuncia os falsos mestres, mas a voz da liderança também deve repreender os próprios crentes, deve exortar os próprios crentes. Então tem dia que às vezes eu acabo a pregação, algumas pessoas falam assim, pastor, hoje o senhor, né, pegou pesado com a gente. Não, é porque pegou pesado comigo primeiro e porque faz parte do ministério da liderança repreender mesmo. Repreender comportamentos, repreender pecados que começam, estão no nosso coração, estão em todos nós. E quando Deus faz isso no nosso, a gente também transmite isso para a igreja para que a gente esteja sempre recorrendo ali o que a palavra de Deus nos ensina. E ele pega um testemunho aí de um poeta, de um escritor cretense, para falar quem os cretenses são. Os cretenses são assim, feras terríveis, mentirosos, preguiçosos. Por que Paulo coloca isso?
Um detalhe que é muito importante. Sabe por que o legalismo ele é muito aceito? As pessoas gostam do legalismo? Porque o legalismo é fácil. Parece que não, mas ele é. A pessoa me perguntou assim, pastor, como é que alguém vai para uma igreja e chega lá e o pastor fala que tem um livro de ouro, que se você colocar seu nome nesse livro de ouro, você vai receber a oração de 350 pastores todos os dias, sua vida vai ser uma bênção. Tudo que você tem que fazer é dar uma oferta mensal de R$1.000. Será que a pessoa na hora não percebe que isso é um engano, não? E pula fora? Por que tanta gente paga os R$1.000 para ter o nome no livro de ouro? Sabe por quê? Porque é mais fácil pagar R$1.000 do que você mesmo orar todos os dias. O legalismo é cômodo. O legalismo é para preguiçosos mesmo. Eu não preciso pensar, eu não preciso buscar a santidade. Eu bato uma meta. Eu cumpro uma orientação. E pronto, agora Deus tem que me abençoar. É uma compra da bênção. Nós somos a geração do iFood, gente. Nós somos a geração do fast food. Eu prefiro pagar mais caro. Eu não estou aqui condenando isso não, tá? Porque a gente faz o nosso estilo de vida hoje, só para representar. Eu faço isso domingo à noite, chego em casa, eu compro um hambúrguer. A pessoa traz para mim prontinho. Sairia muito mais barato eu comprar a carne, eu moer a carne, eu fazer o pão, né? Preparar tudo ali e comer com muito mais sabor, mas dá mais trabalho. Então eu pago e vem pronto. A mesma coisa é quando nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Santificar a nossa vida dá trabalho. Ter experiências com Deus dá trabalho, meus irmãos. É leitura bíblica, é oração, é algo a longo prazo. A Bíblia não chama aquilo que o Espírito faz em nós de pílulas espirituais. Ela não chama de injeção da espiritualidade. A Bíblia não chama de tônico da espiritualidade. Porque tudo isso você toma injeção, toma um comprimido, faz efeito na hora. A Bíblia chama de frutos espirituais. Tem que pegar a semente, tem que plantar a semente, tem que regar a terra todo dia, tem que colocar na posição que ela pega o sol, tem que cercá-la, tem que adubá-la, tem que colocar estacas para ela crescer certinha, tem que esperar, o florescer, aparecer os primeiros brotinhos, o frutinho crescer, ficar verde, madurar, dar o tempo de colher para multiplicar. Dá trabalho. Você quer ser um crente de acordo com o padrão que Paulo colocou aqui? Dá trabalho, leva tempo. Não acredite em falsos ensinos, não acredite em receitas prontas. Esse negócio de aprenda a falar inglês fluente em 3 meses. Isso não existe. Não tem esse negócio, faça isso e você não peque mais. Vocês ouviram um vídeo de um pastor que era esse o tema, mas não era esse o tema do pastor não, foi o cara que editou que colocou isso lá. Depois eu fui ver, o pastor não falou que tinha falado nada disso. Mas estava escrito lá assim, faça isso e você não vai pecar mais. Gente, que promessa maluca, né? A Ana colocou, não devemos terceirizar nosso relacionamento com Deus. Exatamente, não tem como passar, isso é sua responsabilidade. Onde tem isso? Tem muitos lugares aí, viu, querida? Tem muitos lugares. Igrejas mercantis, fazendo mercado com a fé, melhor assim. Fazendo mercado com a nossa fé. Então veja, nós temos o cuidado de repreender, de exortar, de falar, olha, os cretenses precisam mudar o seu comportamento, ele falou com Tito. Repreenda-os severamente para que eles não se ocupem com fábulas judaicas, nem com o mandamento de gente que se desvia da verdade. Então, como é que você vai conhecer a verdade? Você precisa ter tempo com a sua Bíblia para você conhecer a verdade. Ser como os de Bereia, que conferiam tudo, estava aqui. Se procedia mesmo ou não. E aí, a última voz para finalizar aqui, para a gente orar. Deixa eu ver meu tempo. Deixa eu ver meu tempinho aqui. Está acabando mesmo. Ele fala no verso 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro.
porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso os que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Aqui nós gastaremos muito tempo nesse texto porque ele é bem polêmico. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros nada é puro. O que Paulo está querendo dizer? Quer dizer então que se eu sou puro, eu posso fazer qualquer coisa, para mim não tem nada impuro? E que se eu sou impuro, então não adianta também que nada para mim vai ter puro, qualquer coisa que eu faça vai ser impura? Que negócio é esse que Paulo está falando? E muita gente interpreta esse texto errado, falando, tá vendo, eu posso fazer um monte de coisa que você fala que eu não posso, porque eu sou puro, para mim isso, o negócio é para mim não é impuro. Se para mim não é impuro, tá beleza, porque eu sou puro, para mim isso aqui é puro, quem decide se é puro ou se não é puro sou eu. Não é isso que Paulo está ensinando, tá? Não é isso que Paulo está ensinando aqui. O contexto que Paulo está ensinando aqui é no contexto dos ensinos das práticas judaizantes. Paulo fala aqui dos ventres preguiçosos, dos cretenses preguiçosos, comilões, né? O ambiente que fala de alimentação. E as principais regras sociais que os judaizantes traziam eram relacionadas à alimentação. E aí o Conselho de Jerusalém já tinha ensinado que isso não deveria ser imposto sobre os gentios, sobre não comer carne de porco, não comer certos animais. Não tinha nada disso. Isso fazia parte agora da cultura judaica, que tinha uma tradição nessa área, mas não tinha nada a ver com a vida cristã. Isso tinha sido abolido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus todos os alimentos eram aceitos com ações de graça. Bom dia, Newton. Jesus te abençoe. E aí ele está falando disso, olha, para os puros, tudo é puro. Você pode comer, pode se alimentar dos animais, você pode se alimentar das coisas que Deus fez, recebido com ações de graça, né? Mas para os impuros, tudo é impuro. Sabe? Nada é correto. Tem sempre uma regrinha de como fazer, de como não fazer, de manusear ou de não manusear aquilo. Paulo fala, eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio daquilo que fazem. Porque se eles conhecessem a Deus e o Evangelho, eles não precisariam viver escravos da lei. Eles não precisariam viver escravos do legalismo, guardando dias, guardando símbolos, guardando festas, guardando datas especiais. Senão, você não é salvo. Paulo fala isso em outras cartas. Não é essa a nossa confiança. A nossa confiança ela é em Deus. Então essa última voz é a voz da integridade. É a voz de você crer e viver aquilo que você crê. Se você crê naquilo que você leu no Evangelho, você vive com liberdade, você vive com pureza. O Espírito Santo de Deus te conduz nisso. Então tem muita coisa aqui para falar em Tito, nós vamos parar por aqui, né, porque nós temos que orar, e o Nilton colocou aqui, eu gostaria de pedir oração pela Letícia por um novo rumo e direção de Deus. Vamos orar então, Nilton, com certeza. Pela nova direção. Para a vida dela. E vamos orar por esses motivos. Ore pela vida do pastor Eduardo. Nós precisamos muito de oração. Ore pela vida dos presbíteros. Ore pela vida dos nossos oficiais, diáconos. Ore para que nós tenhamos as características, nossa igreja tenha as características desse testemunho, essa voz da denúncia, que saiba identificar o que é errado, a voz da exortação, que a gente saiba receber a exortação e saiba exortar com amor, e uma voz de integridade, a gente viva aquilo que a gente creia, né? Que a gente crê, a gente viva também. Vamos colocar aqui a Ana Cláudia, pede oração por ela mesma, continuar orando por ela. Vamos orar, Cláudia. A dona Vilma, pede oração pela família. Problema de saúde e na justiça. A Vanessa, pede oração pelo ano escolar que está começando.
pede oração pelos membros do PG. Nós vamos ter uma reunião depois com os líderes do PG para começar nossos trabalhos aí do ano. Joyce pede oração pela tia Leda. E marido Celso. Que perderam o filho, estão sofrendo. Que tristeza. Vamos orar por isso sim. Estão de luto. Não é a Vilma, não, é a Miraildes. Perdão, Miraildes. Eu vi a foto que parece com a da Vilma. A Vilma tem uma foto bem parecida com essa. Então é Miraildes. Deixa eu trocar aqui, viu? Obrigado, Miraildes. Pronto. Mais algum pedido de oração, irmãos? Não? Vamos orar. Se aparecer mais algum aí, depois a gente ora no final. Feche seus olhos, se você puder. Vamos agradecer e orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos por esse dia. Te bendizemos, te agradecemos pelo mês que está acabando. Pedimos agora as tuas bênçãos, ó Deus, para esse próximo mês que está próximo de se iniciar. Orando para que a sua palavra, Deus, se cumpra nas nossas vidas. Nós possamos ter esse testemunho fiel, Senhor. Essa voz do modelo de Cristo em nós, ó Pai. Irrepreensível, sem arrogância, com humildade, em busca, ó Deus, de imitar o Senhor. Que tenhamos lideranças assim também, Pai. Que eu como pastor possa refletir essas características pela ajuda do Senhor. Os presbíteros, diáconos, líderes da sua igreja possam experimentar, ó Deus, essas bênçãos. Senhor, eu também oro, Pai, para que o Senhor nos dê uma voz de denúncia mesmo, de reconhecer o que é errado e de apontar o erro para que ele seja tirado do nosso meio. Nós tenhamos coragem, que nós tenhamos visão clara do Senhor, humildade também para reconhecer os nossos próprios erros. E por isso, ó Deus, sermos repreendidos pela Tua Palavra, severamente quando precisarmos de correção. Oramos também pela voz da integridade, para que possamos, ó Deus, viver aquilo que nós professamos crer. Como igreja, como liderança, como servos do Senhor, que a nossa igreja se fortaleça no testemunho fiel, que é mediante a palavra sadia, a sã doutrina do Senhor para as nossas vidas. Deus, porque cremos nessa palavra, cremos também que o Senhor ouve a nossa oração e podemos, ó Deus, nos unir em oração uns com os outros agora, colocando diante do Senhor as nossas causas. Oramos, ó Deus, pela vida da Eli Maria, Deus, que recebeu alta. Agradecemos, ó Deus, porque oramos por ela aqui semana passada e o Senhor ouviu nossas orações. Obrigado, Deus. Ela já está livre desse período de tratamento, já recebeu alta, já pode voltar para casa e pedimos, Deus, que ela possa só melhorar, Deus, na sua qualidade de vida, na sua saúde pessoal. Oramos, ó Deus, também pela Letícia, Deus, por essa possibilidade de novos rumos, nova direção que o Senhor possa ter para ela. Deus, que em nome de Jesus o Senhor a ilumine e dê sabedoria a ela, Deus, ao Nicolas, que eles tenham, Deus, o entendimento da vontade do Senhor, seja para qual caminho for, para que eles tomem, Deus, ali na sua vida pessoal, profissional, espiritual. O Senhor os guarde, os conduza e abra as portas daquilo que é bom para eles sobre a sua vida, Pai. Oramos também, Deus, pela vida da Ana, Deus, e pelo PG dela, que ela participa. Que Deus seja, Deus, um ano de crescimento espiritual para a Ana, de experiências com o Senhor, de presença, Deus, ali conosco na igreja, como ela sempre pede. No seu PG também, Deus, que seja um ambiente multiplicador, abençoador, de crescimento, para a glória do Teu santo nome, Pai. Oramos pela família da Miraildes, ó Deus, pela saúde dos seus familiares e por ações na justiça, Deus, que podem estar tramitando agora, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor defenda a causa dos Teus filhos, para que o Senhor traga cura, restauração e justiça sobre esse lar, segundo o poder do Senhor. Nós intercedemos, ó Deus, agora por essa família. Oramos, ó Deus, pela Vanessa e por todos aqueles que vão começar agora o novo período do ano escolar, alunos, professores, profissionais da educação. Deus, que o Senhor abençoe a cada um, alunos de faculdade, do ensino fundamental, Deus, alunos da escola bíblica dominical, que nós possamos, ó Deus, ter um ano de grande aprendizado, de grande crescimento, de boas experiências com o Senhor.
ó Deus, de firmeza na nossa fé também no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, Senhor. Guarda as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, no ambiente de estudo, que eles sejam luz em meio às trevas, para a glória do Senhor, Pai. Oramos também pela tia da Joyce, ó Pai, a Leda e o Celso, seu marido, por esse momento tão triste, ó Deus, de luto e de dor. O Senhor, Deus, que é o Deus de toda consolação, console a vida dessa família, Pai, em nome de Jesus. Traga a paz que excede em todo entendimento, faça com que eles corram para os teus braços, encontrem, ó Deus, a paz, o renovo, o fortalecimento para esse momento tão difícil. Cremos nisso, Senhor, por isso te pedimos, agradecendo e te louvando, rogando as tuas bênçãos sobre esse dia, sobre essa semana, sobre as programações do próximo final de semana, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Arlete, estamos orando sim por você, viu? Jesus te abençoe e te dê recuperação plena, em nome de Jesus. Uma terça-feira abençoada para você. Lembre, sexta, sábado, domingo, nosso mini congresso trimestral. Participe, ore e convide alguém. Boa terça-feira para você. Jesus te abençoe. Tchau.